Graças, paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 21 e 22 de 1 Reis e o primeiro capítulo de 2 Reis. Então eu quero que você abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Capítulo 21 está escrito: E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva da horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jizreelita, a palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falava, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo, e então vieram os 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jizreelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jizreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o Tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizesse pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao altemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus.
os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Capítulo 22. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. E este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mau? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira da boca de todos os profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel:
Tomai a Micaía e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel, Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Jeosafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria por todo o carro, e depois do sol posto passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. E quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de Mafim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito nas crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sile. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Jeosafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá, vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com os seus pais, e ali foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi seu pai. E Jeorão seu filho reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal e adorou-o, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera o seu pai. Capítulo 1 do livro de 2 Reis. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes, ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te e sobe-te para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para lhe irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor,
Da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandasse consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem peludo e com lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tisbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com os seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhes: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50, e ele lhe respondeu, dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50. Mas então subiu o terceiro capitão de 50, e chegando, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou, dizendo: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa a teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Os mais atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro de 2 Reis. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim o permitir.